Dando sequência à série de vídeos Protagonismo e Projeto de Vida, recebemos a querida professora Maria Belintani, uma pessoa que partilha suas experiências nos diversos níveis do ensino, particular e público. Doutora pela Faculdade de Educação na Unicamp, tem desenvolvido o projeto Qualidade de Vida e Consumo Consciente. Desenvolve pesquisas e ações para auxiliar crianças, jovens, professores, adultos a enfrentarem os apelos do consumo e conhecerem o mundo econômico. Conhecimento fundamental e carente na nossa formação. E só quando adultos que nos deparamos com a grande falta que essa educação nos faz. E é com grande satisfação recebê-la aqui para essa conversa. Esse nosso encontro é especial porque nós, do GEPAS, que estudamos as relações humanas sob a ótica da psicologia genética, consideramos que seu trabalho, Maria Belintani, vai ao encontro dos nossos referenciais e entendemos que o seu olhar pode agregar, contribuir demais com os nossos estudos. E atualmente, nós temos discutido a importância do projeto de vida na experiência das crianças, jovens e adultos. Como é que você, considera que a educação para o consumo pode contribuir e favorecer para o desenvolvimento no projeto de vida? Bom, Cláudia, em primeiro lugar, eu agradeço muito estar aqui com vocês. Um beijo muito grande para a Nádia, né, que empreendeu, criou o GEPAS, e o GEPAS é um grupo forte que cada vez traz temáticas muito pertinentes para a criança, a família, para a escola, e, evidentemente, não poderia deixar de colaborar com todo esse processo de educação gratuita que o GEPAS faz, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada, parabéns a todos vocês que participam desse grupo e estão nesse trabalho, assim, maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos retomar a sua pergunta, né? Qual que é a importância desse processo? Essa nova linha que, não digo nova linha, mas digamos que essa preocupação com esse empreendimento com as crianças, eu acho muito importante, principalmente trazer esse tema para discussão e esclarecimento. Tem muitas pessoas que acham que empreender significa apenas e exclusivamente empreender para ganhar dinheiro. Evidentemente, são ações que, diante de uma necessidade, as pessoas se mobilizam para poder sobreviver. É um empreendedorismo? Sim. É importante ganhar dinheiro? Evidentemente, sim, porque na nossa sociedade nós não temos como sobreviver sem o dinheiro como meio de troca para nós adquirirmos produtos necessários. Mas é o suficiente para criança e adolescente? Não. Por quê? Porque o empreender, ele está relacionado com o protagonismo que a criança precisa ter em relação à sua própria vida. E o que é ser protagonista? Na minha opinião, o protagonismo e o empreendimento, eles vêm em conjunto. E ser protagonista da vida é aprender a fazer escolhas, olhar à sua volta e observar as necessidades, não só suas, como a dos outros, é ter uma visão de mundo mais ampla e compreender os processos que existem nessa visão. Parece simples, mas não é. E nesse conceito de protagonismo, eu encontrei
Eu e a minha amiga Valéria Cantelli, também professora, doutora e que é uma das co-criadoras do projeto Qualidade de Vida e Consumo Consciente, nessa definição do protagonismo e junto ao empreendedorismo, nós encontramos uma maneira de articular conceitos necessários, importantes, no entanto, relacionados com o cotidiano da criança. Então, num primeiro momento, essa pergunta que você faz, eu acho que vale a pena a gente colocar, eu poder colocar e explicar com essa clareza a importância compreender sempre esses processos no desenvolvimento da criança. Perfeito. E isso traz, né, um esclarecimento e mostra que quando isso se volta para as crianças, quem cuida desse processo, né, que são os adultos, família, professores, o quanto eles também precisam de um cuidado nessa perspectiva. O que você traz a respeito desse lugar, né? Porque quando a gente pensa na criança, no adolescente, temos adultos que vão aí imprimindo uma relação e ensinando um lugar do que é, né? Empreender, do que é. Como é um adulto que não passou por esse processo, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Sabe, Cláudia, um dos aspectos que a gente precisa considerar é que nós estamos sim passando por uma revolução tecnológica, que as informações estão chegando muito rapidamente às mãos da maioria da população. Da maioria, não significa que todo mundo tenha acesso e saiba interpretar, né, as informações que chegam. E nós temos mais, além da questão tecnológica, do excesso de informação, de um mundo capitalista que nós vivemos, onde as empresas e o marketing querem vender e conquistar clientes, certo? Nós também temos uma concepção de criança muito nova. E junto com isso, nós, enquanto adultos, passamos por esse processo de transformação, mas a transformação, a gente está pegando o bonde andando. Quem efetivamente está conseguindo lidar melhor com a transformação e a tecnologia, aparentemente, são as crianças. Então, só aí eu citei 5 ou 6 aspectos que a gente não pode deixar de considerar quando faz essa análise. Sim, nós, sejamos professores, sejamos empreendedores, sejamos empresários, pais, mães, precisamos compreender melhor o que é a infância e a adolescência. Por quê? Porque a cabeça do adulto continua tratando a criança e o adolescente como se fossem as crianças do século XVIII ou XVII, com aquela concepção de que a criança é um mini adulto. E para piorar essa situação, eu diria, nós os tratamos como adultos, principalmente quando eles se posicionam e sabem, entre aspas, de novo, mexer no celular, acham que eles são experts em tecnologia, eles sabem pedir aquilo que eles querem, porque eles veem os produtos, porque a publicidade conversa diretamente com a criança e erroneamente nós nos encantamos. Nossa, como eles são espertos. Eu diria, nossa, como eles são vulneráveis.
Porque mexer no celular não implica em saber buscar informações e compará-las. Mexer no celular e encontrar o seu joguinho, ou o seu desenho preferido, ou o seu youtuber preferido, não é habilidade significativa e muito menos que requer inteligência. Ela é mecânica. Então, quando você pergunta, olha, nós precisamos, o que o adulto faz para melhorar essa relação? Ele precisa se informar, ele precisa entender e quando houve uma entrevista como essa, que nós vamos apontando comigo, com qualquer outra pessoa, a respeito da importância de observar o desenvolvimento da criança, de proporcionar para ela outro tipo de experiência que não aquelas voltadas ao mundo eletrônico, nós estamos já passando a dica para o adulto. E ele tem, peraí, tanta gente está falando assim, então deve ter alguma coisa errada. E passar a observar o seu filho, tanto criança como adolescente, porque a informação está chegando. E aquela postura do meu filho sei eu educo do jeito que eu quero, sim, mas se você pensa, né, nessa criança como aquilo que você tem de maior valor e quer para ela o melhor, então você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, professor, qualquer outro tipo de profissional, também precisa estar conectado a informações que sejam benéficas para o desenvolvimento do seu filho, para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, a sua pergunta, para mim, é o seguinte: nós vamos crescer enquanto adultos quando nós pararmos para observar os nossos filhos, aquilo que eles estão fazendo, e se aquilo que eles estão fazendo faz bem, e também aprender com eles e entender o processo. Porque se nós ficarmos apenas como espectadores, a gente perde muito, tanto no sentido humano, quanto no sentido de acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Não sei como é um conjunto de ideias assim complexo, né? E que uma coisa está relacionada à outra, não sei se eu consegui ser clara o suficiente, né? Para deixar a dimensão do nosso papel em aprender com eles e por eles ensiná-los coisas que efetivamente têm valor. Claríssimo, claríssimo. E nos traz essa dimensão da inteireza da relação e até assim, como adulto que não teve oportunidade, talvez, de pensar e viver esse lugar de uma educação financeira consciente, de empreender, né, de forma protagônica, poder reaver isso também na sua própria história, nessa relação. Então, é um lugar de aprendizado mútuo, onde todos vão aprender, né, se desenvolver e aprender. Né? Então, foi muito claro e a importância de se olhar, de se lidar com isso de uma forma consciente e querendo poder aí enfrentar, né, os desafios que são, né, colocados nesse contexto. E aí, para poder aí fechar, né, esse encontro que está sendo, né, riquíssimo e bárbaro, eu queria te perguntar, né, acho que de alguma forma você já trouxe, mas de uma forma sistematizada, como que a educação financeira, né, pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo e moral das nossas crianças e jovens? Como, né, que isso pode favorecer? Para responder essa pergunta,
eu vou fazer em duas etapas, tá tudo bem? Claro, Primeiro, eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do consumo e depois eu quero voltar. Então, eu vou falar essa primeira etapa, e aí eu falo da questão financeira, para poder retomar. Bom, vamos considerar o seguinte, em relação ao consumo. Todo mundo consome, uma educação financeira para o consumo consciente, ela não tem a ver somente com o dinheiro, ela está relacionada principalmente aos hábitos, ao conhecimento, à cultura, às experiências que aquela família, aquela comunidade tem. No entanto, algumas coisas nos atingem de uma maneira impactante. Por quê? E que coisas são essas que eu estou falando? São as mensagens que nós lemos nas novelas, nas propagandas, nas coisas que os nossos amigos possuem, na maneira como as pessoas à nossa volta se comportam. Numa novela, por exemplo, a gente pode se identificar mais com um e outro personagem. Nem sempre todo mundo se identifica com todos os personagens, certo? E esses personagens, eles são escritos a partir da realidade que esse escritor visualizou, observou nos comportamentos humanos. Onde eu quero chegar? Que existe todo um simbolismo quando você se identifica com aquele personagem, pela dor, pelas coisas que você quer, é, pelas experiências semelhantes que aquele personagem tem. E isso não acontece só em relação a uma novela, acontece em relação aos filmes e principalmente em relação às questões do consumo e o próprio fato de nós possuirmos dinheiro. Então, quando o Bauman explica a respeito do consumo, das relações líquidas, dos tempos líquidos, do amor líquido, né? Que é tudo muito rápido e passageiro, nós, ele também coloca um ponto muito importante, que os processos simbólicos de identificação que essa mídia põe diariamente, o tempo todo, nas nossas telas, seja na televisão, no computador ou no celular, ela influencia sim, nem sempre de maneira, aliás, sempre de maneira inconsciente, de que o dinheiro, você pode ser feliz tendo X, Y e Z, desde que você tenha dinheiro para comprar essa felicidade. Então, mesmo criança, adolescente, jovem ou adulto, não estamos isentos desse impacto. E eu vou dar um outro exemplo. Quando você elogia uma criança, nossa, como você está lindo com essa roupa. Você tem um bebê, você tira foto daquele bebê com aquela roupinha linda e posta. Sim, a gente se encanta com a criança, mas existe aí uma mensagem. Eu cuido bem do meu filho, eu tiro foto do meu filho, olha como ele está bem vestido.
Porque enquanto mãe, enquanto pai, eu quero que as pessoas tenham de mim uma visão de um pai e de uma mãe responsáveis que estão cuidando daquela criança. E por aí eu poderia dar muitos outros exemplos. Nós não temos tempo para isso, certo? Em relação a você, quantas vezes você comprou algo que não poderia ter comprado? Ou porque estava em promoção, ou porque foi dar um passeio no shopping com um grupo de amigos, de amigas, e para não ficar feio, você também comprou alguma coisa. E alguma coisa que você só para, não, todo mundo comprou uma coisinha, aí eu vou deixar de comprar? Veja o simbolismo dessa ação. Se eu não comprar, eu não consigo me posicionar. E a fragilidade, nossa. Bom, agora, eu não sei se você quer fazer algum comentário, Cláudia, em relação a isso, porque agora eu vou tentar responder a pergunta que você Pode, me fez. não pode encaminhar o processo de pensamento na resposta. É, e aí vem a questão financeira, né? E aí, o que eu penso dessa questão financeira? Ó, a complexidade da pergunta que você fez, ela não pode ser respondida, né? Apenas com um aspecto, porque nós somos seres humanos, literalmente, nós somos seres humanos e a gente vive nesse mundo complexo. Bom, agora eu vou trazer um dado de realidade do Serasa Experian, que eu busco informações só para vocês poderem entender. A minha base teórica de estudos é a piagetiana, e foi a base teórica piagetiana que conseguiu, né, é, transformar o meu olhar a respeito do conhecimento. E compreender que nesse conhecimento piagetiano tão precioso, eu posso sim olhar para a psicologia econômica, para a psicologia do dinheiro, para neurociências, porque agregam e me dão melhores condições para poder falar isso. Quando eu estou explicando, tenham certeza, não é só da minha cabeça que eu faço essas explicações, elas têm um referencial teórico bem intenso. Né? Mas vamos lá, no Serasa Experience. Ah, jovens de 18 a 30 anos que entram no mercado de trabalho, né, já com 18 anos, eles estão endividados. 25% dessa faixa etária está extremamente endividado. E com o que eles estão endividados? Estão endividados porque compram acessórios eletrônicos, participam de balada, happy hour, enfim, de todos os elementos, todos os artigos que são impulsionadores de uma autoimagem e de uma identidade que eles precisam se colocar diante dos amigos e do grupo que frequentam, sem pensar em como vai pagar. Então, nós temos um forte apelo social para gasto de determinadas coisas que influenciam a minha autoimagem positiva. E nós temos a falta de educação financeira efetiva com o dinheiro, de controlar, de olhar extrato bancário, né? E eu não consigo ver essas coisas indissociadas. Isso impacta a criança? Não tenha dúvida. E impacta a criança nos dois sentidos. O meio que ela vive com pais que estão preocupados em tirar foto e mostrar uma imagem que não vou dizer que está errado, mas não é o suficiente para educar a criança.
Esse tipo de ação satisfaz você, vocês mostram para os familiares, mas é uma ação que não impacta aquilo que vocês têm de valor dentro de casa, que é o filho. Esse tipo de ação, eu não vou dar, não vou. Eu tive meu filho e eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive na infância. Então, Cláudia, eu pergunto para esse pai, o que foi que os seus pais deixaram de te dar? Uma boneca? Uma bola? É, um computador? E o que foi que seus pais te deram que você traz até hoje? Honestidade? Porque esses objetos fazem parte da frustração do crescimento de qualquer criança. Você acha que são esses objetos que vão transformar o seu filho em pessoas honestas? Não, não é. É o tempo que você envolver essa criança para brincar com de faz de conta, para ensinar essa criança a fazer barro. É o tempo que essa criança vai ficar junto com você, fazendo a relação, a lista do supermercado, a anotar, a criança e adolescente, a anotar na folhinha de casa, sabe aquela folhinha que a gente põe na cozinha? Não sei vocês, mas é um hábito que eu trouxe da minha avó. E aí você circula para saber quais são os dias que tem que pagar água, energia, condomínio. É tudo em débito automático, pior ainda. Mas o fato de ser em débito automático não significa que você não possa envolver os seus filhos para efetivamente eles saberem que no dia tal aquele valor vai ser retirado da conta para pagar uma despesa que faz parte da rotina da casa. O cotidiano da casa é o melhor espaço para a educação financeira. E esse cotidiano, quando você, agora vamos falar piagetianamente, né? E quando você pede para que a criança ajude a fazer a lista do supermercado, saiba o que está precisando e que não está. Conte, né, a quantidade, classifique, coloque no calendário e saiba esperar que uma vez por mês, que ela vai perceber daqui quanto, e você pode fazer a pergunta, daqui 30 dias é quando de novo eu vou ter dinheiro para pagar todas essas contas. Como isso não impacta positivamente no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento social de uma criança. Por quê? Porque você está tratando esse filho como um membro da família. Ele não é uma criança que vive à margem só recebendo e produzindo lixo, né? Lixo que vai consumir o mundo. Então, eu não acredito numa educação financeira onde as crianças apenas recebem a informação de como utilizar um cartão de crédito. Esse tipo de educação financeira não vai impactar. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, eu vou indicar 3 prêmios Nobel, que é o Simon, o Kahneman e o Taylor, 78, 2002 e, se não me engano, 2017, que eles trazem as suas pesquisas mostrando exatamente isso. Ou seja, esse cotidiano, essa maneira de
tomar consciência sobre as coisas que você está fazendo, impactando a sua tomada de decisão e os resultados. É efetivamente o piagetiano que estiver me ouvindo, é o processo de abstração e toda a equilibração do conhecimento, quando você vai colocando as coisas em relação, né? Então, é um assunto que eu me coloco à disposição para todos. Se vocês tiverem dúvida, manda um direct para mim, me procura lá no Instagram, no YouTube, que eu respondo. Se você tiver uma pergunta para fazer para mim, eu respondo. Justamente em relação a esses aspectos que eu coloquei. Eu não sei, Cláudia, respondi? Mais que respondeu, porque, né, ampliou o lugar, né, de se pensar não a educação financeira como senso comum, né, como algo que está ali apenas na forma de utilizar, né, recurso, mas na verdade construir e se fortalecer no processo de formação para lidar com isso, ter autonomia e consciência para agir diante disso, não de forma passiva, mas de forma ativa, autônoma, protagônica, né, que vai muito ao encontro de um projeto de vida, né, que propõe um lugar de autoria, não de submissão, e, né, quando você traz a questão do simbolismo, que é, assim, fabuloso, né, se a gente pensar o quanto, se a gente fica passivo nesse consumo, porque você diz, né, a gente produz lixo e também, se não for cuidado, consome lixo, e isso vai, né, nos direcionando para um caminho no qual, de forma, né, inconsciente, vai ficando passivo e reproduzindo um lugar autônomo, Perfeito. um lugar. Então, assim, respondeu de forma muito consistente e muito profunda para a seriedade do que é esse lugar de formação, né? Para o consumo, para a educação financeira, né? Que é uma educação para a vida individual e social. Exato. Agradeço imensamente sua presença aqui, é uma honra tê-la. Espero, né, encontrá-la em outros momentos e gratidão em nome do grupo, né, de estudos GPAS. Eu é que agradeço. Um beijão para todos vocês e se for adequado, estarei com vocês quantas vezes forem necessárias, apoiando o trabalho que vocês realizam. Gratidão, gratidão. Vamos pensar mais projetos e atividades juntos. Obrigada.